amados, aqui está 2 textos, aonde eu quero me deter a falar de um certo personagem, aonde os 2 textos deixam bem claro que esse personagem se chama Esaú, filho de Isaac com Rebeca. E lendo essa história, logo eu percebo que as ações do homem ou da mulher, elas propriamente causam danos ou efeitos para uma vida inteira, e até mesmo nós passando desta vida, ela traz ainda certo dano. Quando nós observamos e vemos o escritor trazendo a descendência de Isaac, filho da promessa, a qual Deus prometeu a Abraão, teu servo, quando saiu do meio da sua parentela, desde Ur, quando Deus tirou a Terá, seu pai, passando por Harã, e depois descendo à terra de Canaã, o Senhor havia prometido algo a este homem chamado Abraão. E pode-se dizer, ou a visão de muitos, isso era inconcebível, já com a idade avançada desse homem, beirando aos 100 anos, esperando uma promessa que no coração e na mente deste homem, ele abriu mão de tudo e todas as coisas. E essa promessa veio por intermédio do Deus vivo. Não veio por intermédio da carne, não veio por intermédio da vontade do homem, não veio por intermédio do sangue, mas veio por intermédio do próprio Deus. Quando alguém quis intervir em meio a esta promessa, a própria mulher de Abraão, a Sara, depositando a confiança de que, oferecendo uma barriga de aluguel, poderia dar continuidade à promessa vinda da própria divindade, vinda de um próprio Deus cujo é manutentor e soberano sobre tudo e todas as coisas criadas, acima do céu e embaixo na terra. Isso não deu certo, Deus assim o rejeitou, e Deus, visitando Abraão, disse: olha, Abraão, eu sou todo poderoso, El Shaddai, ande na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, eu não admito, eu não tolero nenhuma das ações humanas que venha interferir no meu plano, que está além das suas compreensões. Somente ande na minha presença e ser perfeito. Eu fico imaginando como que um homem, irmão Rogério, pode ser perfeito diante daquele que é perfeito em tudo e todas as coisas. Um homem caído, um homem que é propenso a falhar e fracassar. Deus, irmãos, sempre levará em consideração a nossa fragilidade. Deus nunca vai pedir algo para nós que nós somos incapazes de efetuar. Deus já tinha ordenado a Abraão andar de uma forma que ele gostaria, e ele ordenou que andasse, apartando-se da sua parentela, peregrinando, não aonde ele queria peregrinar, mas aonde o Deus Todo-Poderoso viesse a guiar a ele, não subestimando a provisão divina, temendo morrer em meio a uma fome que subsistiu naqueles tempos, mas ele correu para a fonte que possivelmente deveria ser o Egito. Mas Deus estava querendo que ele andasse sob a soberania de Deus, sobre o determinado momento, a esperança que Deus tinha colocado a ele, e ele assim continuou na sua peregrinação. Deus visitou ele, Deus prometeu a ele que em breve ele teria o seu filho, dos seus lombos descenderia uma grande nação. Então Abraão confiou em Deus, e isso foi imputado por justiça. Mas Sara, sua mulher, em um episódio a qual Deus visitava Abraão, ela riu, e nada está oculto, amados, diante dos olhos daquele que nós, ou todos, melhor dizendo, terão que tratar. Nada, irmãos, nenhuma falta de fé, ou a melhor fé colocada em qualidade diante de Deus,
estará oculto aos seus olhos. E Deus questiona, porventura será alguma coisa impossível de ser concluída, de ser feita? E por um espaço de meses o Senhor estava ali concretizando o nascimento de Isaac. Isaac foi o filho da promessa a qual Deus colocou ali ao coração de Abraão, teu servo. Abraão passou e Isaac continuou com esta promessa. Isaac, irmãos, com certeza ouviu da voz do seu pai as promessas, as obras feitas, o peregrinar na terra que Deus jurou ao seu pai. E quando nascem esses dois filhos, a qual esse Isaac propriamente orou a Deus instantemente para que a sua mulher estéril, assim como sua mãe Sara um dia foi, Deus assim concluiu que esta mulher concebesse a continuidade da promessa, 2 filhos. E essa mulher, em sua indagação a Deus, dizendo: por que há um conflito dentro de mim? E Deus responde àquela mulher que haveria 2 nações, 2 povos, eles deveriam ser divididos. E Deus não está trazendo isso ao caos para que ela viesse se preocupar, porque Ele é soberano, Ele sabe de que tudo e todas as coisas, antes de que aconteça e depois que aconteça, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o final de todas as coisas. E aquela mulher, ela, ao conceber, logo sai este filho ruivo, coberto com a espessa camada de pelos, e logo é dado o seu nome de Esaú, como o texto nos fala, e consequentemente o seu irmão agarrado ao seu calcanhar. E propriamente parece uma narrativa da parteira dizendo: olha, o seu filho, o segundo, está agarrado ao calcanhar. Então dá-se o nome de Jacó. E logo o texto vai nos dizer que esses meninos começam a crescer. E é interessante observar, irmãos, o crescimento desses 2 personagens. Um se torna caçador, um exímio caçador, habilidoso. O outro é mais caseiro, vamos dizer assim, mais simples, do campo. Se nós observarmos, irmãos, o que a Bíblia vem dizer sobre caçadores, nós vamos ver somente o Nimrod, a descendência de Sem, que foi um grande guerreiro, na época que os seus irmãos olharam lá em Gênesis, que construiu lá nas planícies de Sinar, uma torre cujo tocasse aos céus e estabelecesse o nome dos homens. Isso foi mal, isso não foi do agrado de Deus, aonde Deus desceu e confundiu as línguas dos homens. Agora vemos outro caçador que a Bíblia vem nos dizer, chamado Esaú. E propriamente, irmãos, quem está à caça, ele quer com sagacidade observar, esperar o momento certo para atacar, para alcançar a presa desejada. E é interessante que este homem, ele saía ao campo, não era do convívio da comunidade. Se nós observar que este homem poderia passar fronteiras à procura da sua caça, uma caça perfeita que os seus olhos almejassem, que poderia trazer e dar ao seu pai, como o texto nos diz, que o pai dele gostava da caça que ele trazia. Este homem vivia talvez solitário, longe da família, longe do contexto de Isaac e de Rebeca. Já Jacó ouvia ou apreciava como sua mãe poderia preparar um guisado e logo talvez aprendera com sua mãe ou com a comunidade próxima. E o que eu quero trazer aqui, irmãos, é que muitas das vezes quando nós saímos ao campo, e se nós observarmos a palavra campo, hoje tem um certo teor, mas se nós olharmos o sentido bíblico,
nós veremos vários aspectos a se dizer. Alguém que sai em um campo selvagem, propriamente para caçar, ou um campo que é cercado para o plantio. Mas esse homem é bem específico em dizer que ele saía para o mundo afora, a caçar o que os seus olhos almejassem, o que ele achava de valor. Podemos observar, irmãos, que a igreja contemporânea que deveria estar mais no contexto de Jacó, próximo dos seus entes, da família, ela está saindo à caça, procurando, almejando aquilo que os seus olhos querem. Mas, irmão Lando, Isaac, seu pai, o pai de Esaú, ele gostava da caça do seu filho. Irmãos, aqui o texto está dizendo sobre as questões de gosto humano, gosto que, se olhar ao olhar divino, nem tudo que o homem faz está conforme a vontade de Deus. Isaac poderia gostar muito da caça do seu filho. Já Rebeca poderia amar mais a Jacó, como o texto nos fala. Mas ao olhar de Deus, ambos estavam errados, tanto Esaú quanto Jacó. Não é porque eles descenderiam a herança de uma grande nação, não é porque eles seriam ali a continuidade da promessa de Deus, propriamente eles estavam no agrado de Deus. E nessas indas e vindas de Esaú, consequentemente, ele passou por territórios heteus, heveus, ferezeus. Territórios esses, irmãos, que futuramente seria a atração aos olhos dele, de casar com mulheres estranhas, mulheres que ao seu parentesco não era do agrado, nem de sua mãe, nem de seu pai, muito menos de Deus. Talvez se ele não tivesse saído à caça, irmão Rogério, muitas das vezes tivesse ficado um pouco mais com seu pai, poderia ouvir ou pedir ao seu pai: pai Isaac, fala meu filho, conte-me como que foi o casamento do Senhor com nossa mãe. Olha filho, estando eu a meditar, quando a sua mãe foi tomada ao sepulcro dos nossos pais, eu estava a lamentar e meditar no campo, e o seu avô Abraão, a qual Deus chamou, a qual Deus escolheu para descender uma grande promessa, disse ao seu servo Eliezer: olha Eliezer, jura que você vai à parentela, a minha parentela, e buscará para mim uma filha, uma esposa ao meu filho. E assim sucedeu, Esaú. Eliezer partiu para uma terra longínqua, e em seu caminhar ele falou com o Todo-Poderoso, aquele que nunca reteve suas mãos, de um coração quebrantado e contrito, um coração que esteja realmente numa vocação correta, um coração que ande em perfeita condição, a qual Deus assim o quer. Ele falou comigo, falou com Eliezer, e Eliezer trouxe a Rebeca, conforme a orientação de Deus. Talvez ele não deveria ter buscado a mulher, irmãos, se tivesse ouvido, se tivesse guardado o que havia sucedido ao seu pai Isaac. Mas não, irmãos, ele estava muito longe, ele estava caçando no mundo. Já o seu filho Jacó deveria ouvir o como que é gracioso diante de Deus, não usurpar ser aquilo que não é, não cobiçar o direito do alheio.
não cobiçar a propriedade do próximo, não desejar aquilo que não é dele. Ambos estavam totalmente equivocados, errados. E o Senhor, irmãos, vem nos dizer que esse Esaú, voltando da sua caça exausto, cheio de fadiga, em seu consciente dizia que estava prestes a morrer de exaustão. Ele chegando, creio eu, próximo ali aonde Jacó habitava, sentiu o cheiro do guisado saboroso, daquilo que ia dar a manutenção ao seu corpo físico, daquilo que ia dar a sustância a ele continuar mais alguns dias nessa terra, para assim suceder de ir caçar novamente. Observe, quando Esaú, irmãos, partiu com a promessa de Isaque: Esaú, meu filho, parta agora ao campo, traga-me uma caça e prepara ela bem saborosa, porque eu vou te abençoar. Esaú partiu e logo voltou, irmãos, com a caça e preparou a caça. Mas nesse episódio aqui, antes, vimos que Esaú partiu e voltou da caçada com as mãos vazias. Não tinha o que preparar, estava faminto. Sabe quando alguém parte para o mundo à procura dos seus sonhos, dos seus desejos, daquilo que seu olho alcança com sagacidade, escolhe a presa, mas não alcança, e volta de mãos vazias, quebrado, faminto, prestes a morrer. Qualquer trocado serve. E ele vendo o guisado, ele olha, certamente aquilo está saboroso. Aquilo vai satisfazer essa minha fome, essa minha fadiga, essa minha exaustão. O apetite, irmãos, desordenado deste homem chamado Esaú, sem colocar em contrapartida o que é precioso de fato. Jacó, irmãos, com sua astúcia, logo coloca em questão a primogenitura. E este homem, sem colocar na balança, olha, a questão aqui é primogenitura. A primogenitura é o direito de receber porção dobrada, a herança em dobro. Eu fui o primeiro a nascer. A primogenitura é a importância de que quando meu pai partir, eu que vou ser o líder do clã, eu que vou ser responsável pela minha família. Ele nem sequer pensou, porque ele era um homem amante de si mesmo, estava na sua forma bestial, na sua forma egocêntrica, em querer prorrogar mais um pouquinho a sua vida, e isso não importava se custasse a primogenitura dele. E muitas das vezes, irmãos, é assim que o povo de Deus vive. Por um breve e curto momento da vida, abre mão de todo o privilégio da primogenitura. Irmãos, eu não quero que os irmãos pensem que nós, irmãos, somos descendentes de Abraão. Ó, irmão, não aconteceu isso lá com Esaú, com Jacó, agora é outra história. Observe, irmãos, que Paulo, ele vai dizer na carta a Colossenses, que o Senhor fez com que o Cristo, ele transmitisse toda a imagem do Deus invisível, que a plenitude de Deus habitasse no Cristo, que tudo que existiu e que veio à existência, tudo que é existente, pertence a Ele.
Ele foi o primogênito de toda a criação, o primogênito dentre os mortos, para que ele tenha primazia em tudo. Logo, se Cristo, e é verdade, pela sua palavra, é o primogênito de todas as coisas. O apóstolo João disse que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E que essa luz que veio aos homens, e que este que veio aos seus, e os seus não o reconheceram, mas a todos que o conheceram, que o receberam, deu o poder de serem feitos filhos, a qual não foi da vontade do homem, da carne ou do sangue, mas foram feitos da vontade de Deus. E ele continua trazendo essa verdade à carta de Romanos, dizendo: olha, se sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, para que todos sejam predestinados a serem feitos conforme o seu santo Filho, para que ele seja o primogênito entre os irmãos. E se, irmãos, Colossenses diz, se nós cremos, se somos já mortos em Cristo e ressuscitados, então já fazemos parte dessa família. E se somos já parte dessa família, se já estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Já não fazemos mais parte da família adâmica, mas fazendo parte do primogênito de Deus. E isso vem ratificar em Romanos, dizendo: olha, se antes nós andávamos em devassidão, se antes nós andávamos na nossa loucura, na nossa prática de injustiça, e em tudo isso nós fomos mortos e ressuscitados em Cristo, e fomos adotados por Ele, já fazemos parte desta família. E se somos parte dessa família, amados, logo somos herdeiros de Deus, e cordeiros em Jesus Cristo, e logo nós somos o primogênito de Deus em Cristo Jesus. E o que nós estamos fazendo com nossa primogenitura? Qual tem sido o valor dela para nós? Será que podemos observar o que o escritor aos Hebreus diz? Olha, portanto, tornai a levantar suas mãos cansadas, os seus joelhos fracos e trêmulos, fazeis veredas direitas, para os que manqueja não venha se desviar, mas seja sarado. Vamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas não seja como Esaú. O escritor toca nesse personagem, irmãos. Não seja como Esaú, o profano, o fornicário. Observe, irmãos, que ele era descendente de alguém que era filho da promessa. Observe, irmãos, que esse homem Esaú, ele amou tanto a sua vida, que ele quis vender a sua primogenitura. E ele jurou que vendeu. Irmãos, pode ter certeza, que ele não se lembrou da história do seu pai, que mesmo sendo o primogênito de Abraão, e depois dele não veio outro, vamos se dizer que ele foi o unigênito de Abraão, simbolizando Isaac, o tipo perfeito do Cristo. Isaac, irmãos, ele subiu aquele monte a qual Deus escolheu, nas terras de Moriá, simbolizando e prefigurando anos à frente o que o Cristo deveria fazer, e ele fez e consumou isso. Isaac, irmãos, não amou a sua vida,
Isaac, pai de Esaú, irmãos, não amou a sua vida, mas disse: pai, aqui está o cutelo, pai, aqui está a lenha, pai, aqui está o fogo, mas cadê o sacrifício? E o pai de Isaac disse: Deus proverá para si o sacrifício, filho. E ele foi amarrado, irmãos, foi colocado sobre o lenho. Quando Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho, a vida preciosa do seu filho, Deus bradou desde os altos céus. E ali Deus fez um pacto grandioso, extraordinário, irmãos, dizendo: olha, agora eu sei, Abraão, que tu me temes, por dar o seu único filho. Irmãos, Isaac era o primogênito, ele poderia abrir mão também, mas ele foi obediente, não tendo por preciosa a sua vida. Observe, irmãos, que a primogenitura é algo tão sério, porque a carta aos Hebreus diz: ó, ninguém se prive da graça. Eu não estava aqui, irmãos, na hora da saudação do nosso irmão Ismael, presbítero Ismael, mas eu assisti ele dizendo: olha, eu vi a porta da graça quase se fechando. E eu vi a porta da graça quase se fechando. E nós louvamos nessa noite, irmãos, ele virá. E quando ele vir, vai se fechar. Ninguém seja fornicário. Ninguém seja profano. Ninguém trate como Esaú aquilo que é precioso. A herdade, irmãos, que ninguém pode ter, somente Deus pode dar. Seja um homem e uma mulher gratos, privilegiados, de fazer parte dessa adoção, de fazer parte da herança de todos os santos. Não seja como Esaú. Não devemos ser, irmãos, como Esaú, que tratou as coisas de Deus como algo comum, algo profano, algo sem importância, sem valor. Homens foram exortados a não ter tal procedência. A própria escola apostólica de Jesus Cristo um dia argumentou com Cristo: olha, Senhor Jesus, não te faça mal a ti mesmo. E o Senhor disse: aparte-te de mim, Satanás, porque você só sabe as coisas que são concernentes aos homens. Não tenha por preciosa a sua vida. Aquele que quiser salvar a sua vida, como Esaú o quis, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a sua vida a Deus, a Jesus, a salvá-la. Irmãos, o primogênito de toda a criação, um dia foi colocado em prova a sua, vamos dizer, primogenitura. Olha, da mesma forma que Saul estava fatigado, cansado, exausto, sua vida estava se desfiando, ele vendeu tudo o que era por direito por um prato de guisado. Jesus foi conduzido ao deserto e passou ali 40 dias, 40 noites, sendo tentado, sendo colocado em prova, e foi colocado ali, não um guisado na frente dele, irmãos, mas disseram para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele bem poderia, irmãos, abrir mão de tudo para satisfazer a sua fome. Ele bem poderia, irmãos, ser como o profano Esaú, abrir mão de tudo, irmão Rogério, e acabar com tudo ali, por um breve período de tempo, por um bocado de pão.
Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não importa, irmão, se nós vamos viver ou morrer, o que importa é que se vivamos, vivamos para Cristo, e se morremos, morremos para Cristo, porque Ele é o primogênito tanto dos vivos quanto dos mortos. Esaú não teve isso, irmãos, não teve essa concepção, porque ele era profano, porque ele era fornicário. E eu estive observando essa palavra de fornicação e buscando entender melhor. E se nós olharmos um contexto mais profundo sobre a fornicação ela pode ter sido tanto fora de um matrimônio como dentro. Eu falei, como assim? Porque Deus fez o homem e a mulher e deixou as relações para que eles tivessem uma comunhão, para que eles tivessem o seu devido prazer, para que eles viessem se multiplicar sobre a face da terra. Mas quando isso foge, irmãos, desses propósitos, isso se torna uma fornicação, aonde no grego pode ser chamado de porneia, ou para nós hoje a pornografia, o pornô, ou coisa semelhante. Isso é tão sério que parece, irmãos, que isso se torna um escândalo. Porque muitos crentes vivem dessa prática e acham normal, e está sendo como Esaú. Vem aos cultos, oferece, sai à caça, volta, é do agrado do pastor, é do agrado do irmão, é do agrado, não sei, é do agrado também de Isaac e de Rebeca, irmãos, mas Deus não estava nada agradável a Deus. Deus disse a Malaquias: eu aborreci Saul e amei Jacó. Deus aborreceu Esaú, o fornicário, o profano. Este homem, irmãos, eu não estou denegrindo a imagem de Esaú, mas este homem fez atos que, se nós não olharmos e atentarmos, podemos cair no mesmo erro deste homem. Tratar as coisas de Deus santa como profana, vender aquilo que é precioso por um trocado, por um breve momento de satisfação. O apóstolo João vem dizer na sua primeira carta, no capítulo número 2, dizendo que: filhinhos, não ameis o mundo, nem no que no mundo há, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois o mundo passa com as suas concupiscências. E que concupiscências são essas? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, aquilo que a carne deseja, aquilo que a carne almeja, se deleitar, ter o prazer. Isso é do mundo, não é do Pai. Aquilo que os olhos quer porque quer, anseia em ter, em possuir, isso é do mundo, não é do Pai. A ostentação, o prazer de mostrar aquilo que a vida, o orgulho da vida, o que eu consegui, o que eu tenho, isso não é do Pai, é do mundo. Tudo isso passa com o mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E o que esse homem produziu, irmãos? Ele almejou o que a carne dele queria. Ele se afastou do seu clã. Ele se deitou com mulheres etéias, 2. E para ainda amenizar um pouco, ele viu que isso não foi do agrado do seu pai Isaac nem Rebeca. Ele falou assim: então vou pegar mais uma. Vou pegar mais um, irmão Marcos. Eu vou lá nas terras do
irmão do meu avô, o Ismael, o neto do meu avô, o Ismael, filho do meu avô Ismael, eu vou lá pegar e vou casar com ela, para ver se arrumava um pouquinho a vida dele. Em vez de buscar com arrependimento, em vez de buscar com frutos dignos de arrependimento, em obras que consolidam uma vida arrependida, aquela farsa de vida, irmãos, daquele homem estava sendo colocada diante de todos. Não adianta, irmãos, nós queremos arrumar alguma coisa que esteja errada com nossas próprias mãos. Devemos nos arrepender, se achegar a Deus, levantar as mãos cansadas, os joelhos fracos e trêmulos e pedir a graça e a misericórdia de Deus, para aqueles que não manquejam, não venham se desviar, mas sejam sarados. Devemos, irmãos, não ser profanos, nem fornicário, para que nenhuma raiz de amargura, e se nós olharmos raiz de amargura aqui, está dizendo sobre a questão da idolatria. Mas, irmão Lano, nós sabemos de cor, de salteado, que nós não adoramos imagem, nós não adoramos outros deuses, nós adoramos somente o Deus vivo, adoramos somente o Cristo, cremos no Espírito Santo. Que idolatria seria essa? Olha, irmãos, a carta do apóstolo João, no seu capítulo 5, no versículo de número 21, se não me falha a memória, ele termina esse capítulo e o versículo diz que: filhos, apartai-vos de toda idolatria, guardai-vos de toda idolatria, guardai-vos de todos os ídolos. Mas será que ele está dizendo para a igreja, irmãos, que ele mesmo diz: olha, pais, escrevo-vos que vocês já vencestes o maligno, escrevo-vos porque vocês já vencestes o pecado? Será que essa igreja tem ídolo? Amados, tudo aquilo, irmãos, que te leva longe de Deus, tudo aquilo que não te leva a andar em perfeição diante de Deus, tudo aquilo que te afasta de Deus, a avareza, a concupiscência dos olhos, a ostentação da vida, a concupiscência da carne, a vida profana, você está idolatrando. Isso se torna um ídolo. Amar sua própria vida, isso é um ídolo. Se endeusar, isso é idolatria. O Senhor está dizendo: olha, não seja como Esaú, o homem que deixou a raiz de amargura brotar, e isso estava enfraquecendo até sua mãe e seu pai, dizendo: olha, certamente eu não quero que o meu filho Jacó se case com uma dessas etéias. Um povo, irmãos, cheio de idolatria, um povo tão longe de Deus. Se coloque de pé, amados. No versículo 17 diz assim, irmãos: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmãos, aquele homem, irmãos, buscou ao seu pai: pai, não tem mais nenhuma bênção para mim? Eu li, irmãos, e reli esse texto, eu fiquei imaginando: meu Deus, o que esse homem fez? Será que se ele pudesse voltar atrás, Jorge, ele voltaria? Será que ele pudesse voltar atrás e assim: não, eu revogo aqui, tem como devolver aqui minha primogenitura? Será que ele tivesse convivido mais próximo da família? Não daria tempo, irmãos, de o seu irmão armar aquela cilada, porque ele certamente pegaria o melhor cordeiro do rebanho, um cabrito, e ofereceria ao seu pai.
Porque, irmão, o mesmo guisado que seu pai adorava comer e saborear, irmão João, foi preparado por Rebeca, e ele não teve a concepção qual que seria melhor. Irmãos, aquele homem perdeu tudo, com lágrimas buscou e não achou lugar de arrependimento. Irmãos, diferente de Esaú, irmãos, há sempre um lugar para nós. O novo e vivo caminho ao qual o Senhor nos falou nessa noite está aberto para nós entrarmos com ousadia, não como profano diante de Deus. Ousadia, irmãos, crer que aquele que morreu e padeceu por nossos pecados, pelos nossos fracassos, pelas nossas fragilidades, Ele nos preparou este lugar, Ele nos preparou essa noite, Ele nos preparou tudo, irmãos, para que nós pudéssemos alcançar esse lugar de arrependimento nessa noite. Não para nós levarmos a eternidade, chegar naquele dia, irmãos, e pedir algo a Deus. É hoje. É hoje que o Senhor, irmãos, nos permite, nos dar essa graça, essa misericórdia, de nós fazermos da parte da família dele, de sermos participantes da sua santidade. É para isso que Ele nos adotou. Antes nós não éramos ninguém, não tínhamos, irmãos, parecer, e Ele nos fez ser povo seu. Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu unigênito, do primogênito de toda a criação. Irmãos, que valor tem isso? Será que os meus sonhos ainda estão à flor da minha pele? Será que as minhas conquistas, os meus olhos estão ainda caçando por este campo? Ou eu quero fazer parte, irmãos, da família de Jesus e ser peregrino e forasteiro numa terra estranha para mim, aguardando a tua bem-aventurada esperança de todos os santos, aguardando o triunfar daquele rei, o glorioso Cristo. Eu não abro mão, irmãos, disso daí por nada. Eu pude entender que a vida deste homem não está escrita por acaso. Eu pude entender que o Senhor nos mostrou o que é o certo e o errado, para nós fazermos a escolha certa, para nós andarmos, irmãos, como verdadeiros filhos da luz em meio às trevas deste mundo, para nós andarmos, irmãos, como verdadeiros santos e não como homens profanos, para nós andarmos como verdadeiros filhos, irmãos, fiéis a Deus, o nosso Deus, e não como fornicadores, irmãos, em uma religião morta. Não, irmãos, o Senhor nos preparou nesse dia. Eu sou tão falho, irmãos, que o Senhor, irmãos, Ele usa de misericórdia todos os dias comigo. E o Senhor me chamou antes de eu vir a este culto, para que eu não seja um fornicário, para que eu não seja um profano diante dEle, para que eu ande como Abraão, seu amigo, andou, para que eu ande como Isaac andou, não descendo ao Egito, para que eu ande, irmãos, como Jacó, irmãos, lutando com Deus, para que o Senhor me mude a cada dia a imagem do teu unigênito, para que através de mim, irmãos, em Cristo Jesus, o Senhor possa abençoar muitos pela pregação do Evangelho, não somente de mim, mas todos que quiserem, porque a promessa não foi feita somente a mim, irmãos, a todos nós, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós.